por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa. Aleluia. Meus amados irmãos, família e o relacionamento e a família. O tema de hoje que eu irei trabalhar é: ponha em ordem a tua família, ponha em ordem a tua casa, ponha em ordem a tua vida, ponha em ordem enquanto há tempo. O rei Ezequias foi um dos reis mais renomados da história de Judá. Ele foi um rei que reinou por 29 anos. A Bíblia diz que o rei Ezequias, em toda a sua história, ele andou segundo a vontade de Deus. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele levantou templos para a adoração do Senhor. Ele buscava tempo de investimento com a palavra de Deus. Ele conhecia as Escrituras. Ele foi um rei que governou segundo o coração de Deus. Além de ter sido um homem muito sábio, um homem muito inteligente, vindo logicamente do Senhor toda essa sabedoria, vindo logicamente do Senhor toda essa graça. O rei Ezequias, ele teve grandes obras, ele teve grandes vitórias em lutas, não pelas suas forças, mas pela sua dependência no Senhor. Certa vez ele foi guerrear contra a Síria foi até ele e iria destruir todo o povo de Judá. E através de sua oração, ele pediu ao Senhor que viesse intervir, e o anjo do Senhor destruiu 180 mil soldados. E aquela guerra, ela foi vencida através de uma oração. Olha o poder de uma oração. O rei Ezequias, tendo a sabedoria vinda do Senhor, quando aquela cidade de Jerusalém era toda rodeada pelos muros, mas toda a água que abastecia aquela cidade ficava do lado de fora, ficava na parte externa. Quando tinha uma guerra, a primeira coisa que os soldados faziam era fazer com que não tivesse mais abastecimento de água dentro da cidade, enfraquecendo então aquele exército. Então o rei Ezequias, com a sabedoria vinda do Senhor, fez um aqueduto, ele fez um canal, um túnel e um grande tanque, chamado tanque de Siloé, com um grande armazenamento de água, para poder dar sustento para todo aquele povo, sustentando aí 2.000 pessoas diariamente, para que pudesse não se enfraquecer diante de uma guerra. O rei Ezequias foi um homem muito sábio, mas nesse trecho, ele sendo contemporâneo de Isaías vai até ele e manda um recado para ele: ponha em ordem a tua casa. E por que esse recado veio de Isaías para um rei tão temente ao Senhor, para um rei que buscava a face do Senhor? Ele era um rei, sim, que depositava suas forças no Senhor. Mas se a gente continuar lendo o capítulo 21, o capítulo 22, nós vamos ver que toda essa sabedoria vinda de Cristo, ele não repassava para a sua família. Ele teve um filho chamado Manassés, que fez tudo contrário ao que ele fez. Depois que Ezequias morreu, Manassés assume, destrói todo o templo que foi levantado ao único Deus, e começa a adorar vários deuses, e começa a buscar todas as coisas mundanas que não agradam os olhos do Senhor. Manassés faz tudo diferente do que Ezequias havia feito. Manassés chega a sacrificar um de seus filhos a um dos deuses daquela época. Ele chega a sacrificar o seu filho, ou seja, neto de Ezequias. E por que um filho de um pai tão exemplar está tão depravado assim? Por que nos dias de hoje os filhos acabam se desviando, acabam se afastando, sendo que os pais estão perseverando na presença do Senhor? Meus irmãos, nós vemos que Ezequias investia muito tempo no reino dele. Ezequias investia muito
tempo em todas as coisas voltadas para o reinado, mas esquecia a família. Trazendo para o contexto atual, Ezequias tinha 2 empregos. Ele trabalhava de 7 da manhã até as 17, 18 horas, em uma empresa corporativa. Chegava em casa às 17 horas e já pegava, às 18, 19 horas, já ingressava em um outro serviço, ficava até 11, meia-noite, 1 hora da manhã trabalhando, e quando ia ter contato com os filhos estavam dormindo. Ele tinha 2, 3, 4 empregos. Ele não tinha um tempo de culto no lar. Ele não tinha um tempo para poder evidenciar a palavra de Deus para os filhos. Se a gente continuar lendo a história, nós vamos ver que o impacto da falta do culto em família, do relacionamento em família, chegou a impactar até mesmo a geração do neto de Ezequias. Até mesmo o neto dele foi impactado. Nós sabemos que Manassés é o seu filho e Amon assumiu o reinado logo depois, que é o seu neto, que também fez tudo errado. Que adorava outros deuses, Mamon, Netusa, todos os deuses daquela época, e esquecia totalmente da palavra de Deus, ou nem conheceram. E a alerta que o Senhor nos traz hoje, meus irmãos, é que não há nada mais importante nesta terra, algo terreno, do que a nossa família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, como Davi, e perder a tua família. Assim também como Noé perdeu o mundo inteiro, mas ganhou a sua família. Percebo que cada momento da humanidade, Deus ele age de uma maneira, através de um homem. Uma família foi salva e todo mundo se perdeu, através de Noé. Através de Davi, nós vemos que os salmos que ele escreveu e o impacto dele, ele ganhou todo mundo, mas perdeu a sua família. Ezequias também. Quem sabe o tempo que nós estamos vivendo não é para que nós, através de nossas famílias, uma família sólida, uma família conhecedora da palavra, que dedica tempo em oração, que dedica tempo em evangelizar, através de nossa família, nós venhamos ganhar o mundo. Quem sabe Deus não está preparando a nossa geração para isso? Quem sabe Deus não escolheu esse momento, não nos separou exatamente para fazer a diferença nisso? E não pense vocês que é fácil, a partir de agora, colocarmos a disciplina de fazer o culto no lar todos os dias. Não pense vocês que é fácil, que a partir de hoje, nós colocarmos em prática a oração em família. Eu sei que não é fácil. Eu estou aqui pregando a palavra para vocês, mas o primeiro a receber essa palavra vinda do Senhor fui eu. Muitos dos dias, muitas vezes eu chego do trabalho às 20 horas, chego em casa 8 horas da noite, cansado, é o tempo de chegar, tomar um banho, às vezes nem comer, é chegar, tomar um banho, comer, eu só vou querer cama, eu nem olho para a palavra de Deus, eu nem olho, e você sabe como que eu oro ainda? Deitado. Senhor, abençoa esse dia, obrigado por esse dia, abençoa minha noite, me dá uma noite de sono, e quando eu vejo, eu já acordei no outro dia. Mas o que nós vemos no texto é que Ezequias prioriza o reino, prioriza andar, mas ele não discipula a sua família. Eu me sinto privilegiado por ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus hoje nesse contexto, porque uma nova fase da minha vida está iniciando. Uma nova fase da minha vida e o Senhor já está me preparando para isso. Hoje, graças a Deus, eu sou um servo de Deus, mas eu quero trabalhar, eu quero pedir a misericórdia do Senhor, trabalhar na presença dEle para que meu filho também seja, para que minha esposa também seja, para que meus netos também sejam.
Só que para que isso venha acontecer, nós precisamos investir tempo na nossa família. Abrir mão um pouco disso daqui, abrir mão um pouco da televisão. E eu não desafio vocês, eu não desafio ninguém aqui a abrir mão de 2 horas do dia, não, porque eu sei que no momento que nós vivemos hoje, é impossível. Muitas famílias aqui não têm 2 horas em casa, acordados. Muitos aqui não têm 2 horas acordados ali em comunhão. Muitos aqui só têm o momento do almoço, ou até mesmo somente o momento da janta, quando tem. Então eu desafio vocês a começar por muito pouco, no momento do jantar, que todos estejam reunidos na mesa. Ah, mas na minha casa não tem mesa, que seja no sofá. Ah, na minha casa não tem sofá, que seja no chão. Mas que todos façam uma oração, que todos empenhem tempo de conversa e abandone o celular. Não há nada mais importante nessa terra do que a sua família, meu irmão. Não há nada mais importante nessa terra do que aqueles que estão dentro da casa todos os dias contigo, e você precisa lutar por eles, e você precisa batalhar por eles. Depois desses minutinhos no jantar, começa a separar 15 minutos diários. Depois de 30 dias que você já estiver conseguindo os 15 minutos diários com a sua família, as coisas, esse tempo automaticamente vão aumentando, vão melhorando. Fernando, nós não teremos mais problemas. Fernando, nenhum filho meu vai desviar. A probabilidade disso acontecer é muito menor do que se nós deixarmos o mundo cuidar dos nossos filhos e a gente nem mesmo conhecê-los. A garantia quem pode nos dar é o Senhor e não o Fernando. Mas o que o Fernando está hoje trazendo a mensagem, sendo boca do Senhor, é que a probabilidade disso acontecer é muito menor, porque seu filho, sua esposa, seu marido estará sendo discipulado por você. No momento de oração, no momento de comunhão, se o marido está com pensamentos fora do casamento em alguma coisa, o Senhor vai trabalhar nisso. Se a esposa está com o pensamento fora do casamento, o Senhor vai trabalhar nisso. Se os filhos estão com pensamentos fora da igreja, em coisas que não agradam o coração do Senhor, o Senhor vai trabalhar nisso. O Senhor vai operar um milagre. E o investir tempo agora é colher frutos amanhã. Um breve testemunho, um breve resumo. A minha juventude, até os 13, 14, 15, 16, 17 anos, eu frequentava a igreja, mas não servia ao Senhor. Eu era batizado, mas não servo do Senhor. Por muitas vezes, eu chegava de festas em casa à noite, e escutava no quarto da minha irmã ela chorando, com a porta fechada. Por muitas vezes, eu via minha irmã orando e clamando ao Senhor, aonde somente ela na nossa casa era serva de Deus, somente ela no nosso lar servia ao Senhor, ia à igreja, conhecia a palavra, separava tempo. E hoje, através daquelas orações que foram feitas lá no passado, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sou fruto de uma oração que foi feita há 15, 20 anos atrás. Eu sou testemunho vivo de madrugadas investidas em oração em prol da minha vida há 25 anos atrás, quando eu nem mesmo tinha temor ao Senhor. Volto a dizer que a probabilidade do Fernando se desviar, não conhecendo a palavra, não tendo comunhão, é muito maior do que tendo relacionamento com Cristo e com a família dentro de casa. Percebam, meus irmãos, a importância que tem do relacionamento da sua família para herdar o reino dos céus, para propagar o evangelho, para ser referência,
para as pessoas olharem: eu quero ser como aquela família, eu quero ser como aquele casal, eu quero ser como aquela criança, eu quero conhecer a Deus, eu quero amar a Deus como aquelas pessoas ali. E o meu objetivo, em hipótese alguma, meus irmãos, é vir aqui, ser falso moralista, ser moralista, querer impor algo impossível no tempo atual. Mas nós precisamos dar a importância ao que de fato é importante. E com tantas percas que estamos tendo, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não estão na presença do Senhor, que nós sabemos que vão queimar no inferno. Isso quem está afirmando não é o Fernando, é a palavra de Deus. Se não está seguindo a palavra de Deus, se não está servindo, não há meio termo, vai queimar no inferno. E não há nada que nós possamos fazer mais. Morreu aqui e acorda no inferno no mesmo instante, e não há nada que possa ser feito. Mas enquanto há vida, nós podemos sim fazer a diferença. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos pedir para que esteja na presença do Senhor. Se está com dúvida de alguém, se vai ou não para o céu, leia a palavra de Deus, leia os evangelhos, leia Romanos, leia Efésios, e aí você terá um entendimento, se a vida que essa pessoa vem tendo na terra justifica a salvação. Então, meus irmãos, o Senhor nos chamou aqui hoje para ter um entendimento de que nós podemos fazer a diferença na nossa casa, colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa família, para que possamos alcançar a salvação, para que possamos ter, ó Deus, para que possamos ter, Senhor, a Tua misericórdia, e que a nossa família possa ser salva, e que através de nossa família possamos salvar outras famílias, discipulando, ensinando, orando, jejuando, pagando o preço, porque depois que morre não tem mais jeito, não há nada que possa ser feito. Que possamos ser diferentes do rei Ezequias, no tocante à nossa família, que possamos nos espelhar em Noé, onde salvou toda a tua casa, mas também refletir o bom exemplo de Ezequias, de Davi, para que possamos alcançar as outras pessoas. Mas se a nossa casa não está bem fundamentada na palavra, dificilmente nós teremos forças para ganhar alguém do lado de fora. Se a nossa casa não está arrumada, dificilmente nós teremos forças para arrumar a casa dos outros. Se a nossa casa não está em ordem, dificilmente nós iremos conseguir colocar em ordem a casa das pessoas. Se a nossa família não está em ordem, dificilmente nós conseguiremos colocar em ordem a família dos outros. O primeiro lugar que você deve evangelizar, o primeiro lugar que você precisa ganhar é a sua família. Tenha uma família sólida na presença do Senhor. Invista tempo de oração por eles, que depois nós conseguiremos ajudar as demais famílias. Que essa palavra, meus irmãos, possa alcançar o coração de vocês, que possa nos tornar servos diferentes, que possamos olhar para a palavra de Deus e pedir para que Ele tenha misericórdia de nós, para que no tempo vindouro nós possamos fazer ainda mais a diferença. E agradeça ao Senhor, porque nós estamos aqui hoje com fôlego de vida, com tempo para poder fazer a diferença, pois ainda há tempo de colocar em ordem a tua família.